A Câmara precisa mudar. Minha gente, eu não tenho mais paciência para a Câmara de Panelas. Confesso a vocês, não tenho. Eu peço a vocês que me ajudem aí. Os meus discursos serão direcionados para a população. Os meus discursos serão na tentativa de instruir melhor, para que as pessoas entendam os processos e os vícios procedimentais que tem dentro da Câmara de Panelas, comportamentos antirregimentais, decisões antirregimentais. Vocês viram hoje, por exemplo, que na sessão passada eu tinha chegado às 8h30 da manhã, a reunião atrasou mais de 1h30, eu tive que ir a Cupira para fazer uma audiência, voltei correndo para a sessão e reclamaram que eu teria chegado atrasado, mesmo eu tendo chegado primeiro esperando 1h30 para a reunião começar. Disseram que eu ia levar falta, aquela coisa toda. Hoje o André Muniz chegou atrasado, fizeram a chamada, ele levou falta na chamada e a falta dele foi revogada porque o presidente decidiu colocar para votação em plenário. No meu caso, não teve votação em plenário. De ofício, ele foi lá e colocou falta. E agora em André, eu votei a favor porque eu não devolvo o mal com o mal. Eu pago com justiça. Eu entendi a situação de André, assim como ele deveria ter entendido a minha, mas não entendeu. Assim como o presidente deveria ter entendido, mas tentou atacar. Assim como outros vereadores lá, os que ganharam o mandato transferido legitimamente pelo povo e aqueles que compraram o seu, todos eles, infelizmente, dentro de uma democracia viciada, tem o condão de representar cada um os seus, né? Os legítimos, os honestos, os comprados, os não comprados, os vendidos, todo mundo tem sua representação lá na Câmara. E eles não foram fiéis àquela consciência que nós buscamos para a coletividade que deveria ter. Mas ali eu mantive a minha coerência aprovando, fazendo diferente. Porque enquanto eles me atacam com pedras, eu devolvo pão para eles. Porque esse é o exemplo de Cristo. Não revidar com aquela agressão desnecessária, com aqueles devaneios com que muitos se manifestam na tribuna, na tentativa de atacar a pessoa e não o argumento, na tentativa de rebaixar a pessoa e não vencer o argumento, defendendo o indefensável, se comportando não como fiscal, mas como bajulador principal do governo, onde não se fiscaliza e não se faz jus ao dinheiro que recebe. Então muitos tratam as pessoas diferente. Eu pedi isonomia, não pedi que me tratassem de maneira especial, mas frequentemente eu sou desrespeitado, vilipendiado e tentam me humilhar justamente por eu ter estudado. Essa é a principal alegação, é a principal raiva deles. O senhor é um doutor, é um homem estudado e por isso, né, nós lhe odiamos. É basicamente isso que eles falam lá. Mas eu falei hoje na Câmara de Vereadores e eu repito aqui no Café com Política. Eu vim do Jundiá, morei com a minha avó numa casa de taipa, dormi. Melhor ainda, não é? Pessoal, eu vou falar rimando, que é para ver se eles entendem. Vanusa, Beto Andrade, Wesley Cavalcante, Marilyn Melo, Simone Silva, Elane Cavalcante, Édia Lira, J. Andrade, Valdir Cavalcante. Eu vou falar, Weni, rimando, que é para ver se eles entendem. Por que é que não se pode ter vergonha da minha história? 1987, o sol descia, a noite surgia, uma criança nascia para variar. De volta pela trilha a caminho do Jundiá. Pés na lama, sem cama, dormia na esteira. Ouvia histórias na beira da fogueira contadas por minha avó. Casa de tapa, luz de candeeiro, escuridão. Um moleque sapeca sem bicicleta, de pés no chão. A vida já me ensinava. Eu escutava o conselho dos antigos que falavam. Interior, meu rapaz, é violento. Levante a cabeça e fique atento a que a lei não consegue chegar. Mantenha sempre a postura e a faca na cintura. Sua palavra é um contrato e você tem que honrar. Eu, com a enxada nas costas, ia trabalhar. A caminho do roçado, eu via a molecada passar. Com a mochila nas costas, indo para a escola. E ali eu chorava, com vontade de aprender.
foi meu primeiro sonho, aprender a ler. Eu segui dos caminhos o menos usado. Eu vivi com a guarda alta, punhos cerrados, queixos levantados. E só as guitarras na distorção poderiam revelar com que agressividade o mundo me recebeu. Hoje eu corro nas escadas rolantes porque o ritmo da minha vida, quem determina sou eu. Desde criança eu já ansiava por uma luz. A estrada me encantou, o caminho me desafiou, aí eu fui. Batalhando entre cheques e mates, sobrevivendo ao bom combate, paladino, desde menino, cavaleiro andante. Tipo Parmênides, mudando, mas mantendo a mesma essência de antes. E já naquela idade, eu percebi. Chegando na cidade, eu me perdi. E nem te conto em quantas confusões, Denival, eu me meti. Com cantadores de coco na feira, eu aprendi a rimar. E assim ficou, tipo parkour, procurando obstáculos para superar. Eu cantava na feira e não passava fome. Era uma criança, dançando na corda entre o animal e o além do homem. Dona Dora, jamais esquecemos. O trabalho, o preço, o começo, o recomeço. Eu reconheço. Sobrevivemos. São Paulo, cidade grande, garoa cai. No bar a vitrine, sem crimes, drogas legais. Está meu pai, abre o champanhe. Na rua vai a minha mãe, buscando uma vaga, dona Dora, minha mãe. De escola em escola para nos matricular, até encontrar. Aula de paciência, de persistência, de determinação, dedicação, inspiração. Me fez lembrar. Eu chegava na escola com o caderno amassado, tantas vezes molhados. A inspetora olhava, chamava de relaxado, me colocava para fora sem me perguntar quantos quilômetros eu tinha que andar para chegar na escola. Passamos fome, 4 meninos na rua na chuva, homens meninos, meninos homens, sonhando um sorriso, sorrindo sagrado. Eu fui discriminado por ser nordestino. Diziam que o rio só corria para o mar, mas com enxada e uma pá eu o desviei. Diziam que maluco não podia pensar. Fiquei maluco, li um pouco e filosofei. Disseram, não, quem vai para a chuva é para se molhar. Eu fui para a chuva para testar e não é que eu me molhei. Se diante do problema não é para esquentar, eu respirei fundo, eu tive calma e quase congelei. Sem lugar para morar, sempre chegava e sempre estava de partida. Mas hoje eu sei, Beto, quais as palavras que eu mais quero repetir na vida. Felicidade, paz, amor e sorte. Eu aprendi com um pensador. Nem sempre é a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte. É por isso que eu não tenho vergonha da minha história. Não foi nenhum ladrão de lona, de tijolo, de telha ou de tudo. E nenhum homem que não tenha palavra que correu nas ruas de São Paulo para buscar uma vaga para matricular o filho. Foi Dona Dora. Então é a ela que eu tenho que agradecer e honrar. E é a quem eu tenho que prestar contas. E não é essa turma que teve todas as oportunidades, cujo município já desembolsou mais de R$1 milhão para sustentá-los durante a carreira política, a vida pública, e eles nem se preocuparam em se preparar para estar ali e representar aquele povo que confiou, que vendeu o cargo para eles. Então, eu só lamento pela a infelicidade com que eles condenam a vida e a história, o legado de um vencedor. De uma pessoa que teria tudo para dar errado na vida. Teria tudo para se perder na vida. Teria tudo para estar roubando carteira ou roubando lona por aí. Mas não. Esperou em Deus, soube aguardar a sua chance, não perdeu a oportunidade e literalmente venceu. Então, se tem vergonha ou não da história, se querem condenar ou não a história do outro, se não respeitam a história do outro, acabam borrando a própria história. Eu não tinha tempo para dizer isso da tribuna da Câmara. Mas aqui no Café com Política, eu sei que eu tenho tempo e sei que as pessoas estão me escutando. Por isso, eu desisti de tentar convencer aqueles pares, porque a culpa está cauterizada.
Muitos que estão ali não estão ali para serem convencidos. Estão ali para defender não uma ideia, não uma bandeira, mas o interesse. Muitos estão ali para defender não a população, mas os privilégios. Mas a vontade de se perpetuar no poder e governar não com a população, ao lado da população, ou na frente da população, mas sobre a população. Como diria o MV Bill, Renato, muitos desses que se locupletam do dinheiro público, não se esqueça que na sua conta tem a honra de um homem que se envergonha até que vê a sua família passando fome. O povo de Panelas está necessitado e por muitas razões. E a culpa não é do próprio povo necessitado ou daqueles que estão sofrendo todos os dias, trabalhando todos os dias, precisando de apoio. Não. Esses são vítimas de um processo de retroalimentação da desgraça, que alimenta a necessidade, que se alimenta da necessidade. E é por isso que eu desisti de tentar convencê-los. Eu não vou mais gastar o meu tempo, a minha saliva, a minha paciência em tentar convencer quem de fato não quer, não vai jamais ser convencido. Já que eles me criticam tanto pelo conhecimento, é com esse conhecimento que vão ter que brigar. Eu vou à justiça sempre que o regimento for violado a partir de hoje. Eu vou à justiça sempre que entender que os meus direitos estão sendo negados, porque negar o direito a um representante do povo dentro da Câmara, como o presidente negou, por exemplo, a palavra de ordem lá na Câmara, provando cabalmente que existe um aparelhamento estrutural, institucional, e terá que responder por isso de fato. Então é contra esse conhecimento que eles tanto temem, que eles tanto desprezam. Me lembrei do professor Fujita, quando em uma simulação de tribunal do júri, de audiência, eu fiquei com pena do meu colega de classe que não tinha se preparado para a matéria, e o professor Fujita me chamou para o lugar e disse: quantas noites de sono você perdeu estudando? E eu disse: muitas, professor. Quantas horas da sua vida você se dedicou a esse caso? Eu disse: muitas, professor. Ele disse: pois bem, não tenha pena de gente despreparada. Mostre para eles que o seu tempo de estudo, que sua hora, valeu a pena. E mostre para eles e faça com que eles entendam que eles precisam dedicar-se também ao conhecimento. Porque, como diria o Gibran, a vida não retroage e não se deixa se guiar pelo dia de ontem. Entenderam? A vida não retroage e não deixa se guiar pelo dia de ontem. É por isso que eu devo e vou dar satisfação à população, mas vou levar para frente toda vez que entender que os direitos estão sendo violados de fato.